Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, dando sequência ao meu projeto de leitura da Bíblia diária, hoje vou ler a nova Bíblia Viva, uma Bíblia com uma abordagem contemporânea das Escrituras. Hoje, dando continuidade ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, hoje vou ler o capítulo 7 do livro de Atos, que começa da seguinte forma aqui no versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes que ele se mudasse para Harã, e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Harã até a morte do seu pai. Depois Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora moram. Mas Deus não deu a ele nenhuma herança aqui, nem um pedaço de terra. Entretanto, Deus prometeu que no fim de tudo, ele e depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora na época ele ainda não tivesse filhos. Mas Deus falou a ele dessa forma: os seus descendentes vão ser peregrinos em uma terra estrangeira, e ali se tornarão escravos e serão maltratados por 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês, e depois sairão dali, voltarão a esta terra e me adorarão neste lugar. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia da circuncisão, como sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Por isso Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado quando estava com 8 dias de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 patriarcas da nação judaica. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que ainda havia trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Quando foram a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus irmãos, e eles foram apresentados ao faraó. Então José mandou trazer Jacó, o pai dele, para o Egito, e toda a sua família, que eram ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Quando se aproximou o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão, em libertar seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito. Então foi coroado um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei conspirou contra o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por aquela época nasceu Moisés, uma criança bonita aos olhos de Deus. Ele foi escondido em casa por 3 meses. E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram, e a filha do faraó encontrou Moisés e adotou o nenê como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles, porém eles não entenderam. No outro dia viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são irmãos e não deviam estar brigando assim. Isso está errado. Porém o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como estrangeiro na terra de Midian,
onde nasceram 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto em chamas. Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo o que seria. Ao chegar perto para ver, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar. Depois o Senhor disse: Tire as sandálias, porque você está pisando em terra sagrada. E eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha, que eu vou enviar você ao Egito. Assim Deus mandou de volta o mesmo homem que o povo de Israel tinha desprezado antes, quando perguntaram a ele: Quem fez de você autoridade e juiz sobre nós? Moisés foi enviado para ser a autoridade e o libertador deles, depois que o anjo lhe apareceu no arbusto. Por meio de muitos sinais e maravilhas, ele os conduziu para fora do Egito, através do Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará entre os irmãos de vocês um profeta semelhante a mim. Pois no deserto Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e o anjo que deu a eles a lei de Deus, a palavra viva no Monte Sinai, para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados recusaram-se a obedecer a ele, desprezaram Moisés e quiseram voltar ao Egito. Disseram a Arão: Faça ídolos para nós, para que tenhamos deuses que nos levem adiante, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos tirou do Egito. Assim eles fizeram um bezerro como ídolo, ofereceram sacrifício a ele e celebraram aquela coisa que tinham feito. Então Deus lhes deu as costas e abandonou a todos eles, deixando que servissem ao sol, à lua e às estrelas, como deuses deles, conforme foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês ofereceram sacrifícios naqueles 40 anos no deserto, ó povo de Israel? Não, o interesse verdadeiro de vocês estava com seus deuses pagãos, em Moloque, na estrela do seu deus Renfã, e em todas as imagens que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei vocês para o exílio, para além da Babilônia. Os nossos antepassados levavam com eles o tabernáculo da aliança, através do deserto. O tabernáculo foi fabricado exatamente de acordo com o plano que Deus tinha mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué conduziu as batalhas contra as nações estrangeiras, esse tabernáculo foi levado com eles para o seu novo território e usado até o tempo do rei Davi. Deus abençoou grandemente a Davi, que pediu que lhe permitisse construir uma habitação permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão quem construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir? Diz o Senhor. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim, e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos de anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiram os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse a eles: Olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. Essa foi a leitura então de Atos, capítulo 7.
leitura desse capítulo aqui na Nova Bíblia Viva. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.